Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje é nosso dia de estudo textual do livro de Hebreus. Vamos começar em Hebreus capítulo 10, versículo 32. No final desta mensagem, darei resposta à pergunta 882 e a nova pergunta do dia. Vamos primeiro lembrar um pouco do que nós temos visto nos últimos estudos. Nos trechos anteriores, observamos a importância de não vacilar, de continuar firmes, persistindo no serviço ao Senhor. E também a consequência para quem abandona o caminho de Cristo e desiste do caminho. No final do capítulo 10, encontramos o fato que esse povo já passou por lutas, que tem bons exemplos para seguir, mas ainda que precisam perseverar. Mensagens válidas para aquele povo na época do Novo Testamento, como também para nós nos dias de hoje. Vamos agora ler o capítulo 10, do versículo 32 ao 39, e depois, por meio de várias perguntas, vamos observar os pontos principais desse texto. Lembrem-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Agora vamos examinar esse texto por meio de algumas perguntas. A primeira pergunta: o que os próprios leitores originais haviam enfrentado depois da sua conversão? E aqui nós observamos a linguagem que ele usa nos versículos 32, 33 e 34. Ele diz que depois de serem iluminados ou convertidos, eles sustentaram grande luta e sofrimentos. E assim ele fala que eles foram maltratados, insultados, feitos espetáculos e que participaram com outros no mesmo tipo de sofrimento, até ajudando pessoas encarceradas por causa da sua fé e sofrendo expoliação dos seus próprios bens. Então, esses cristãos que receberam a carta aos Hebreus conheciam bem o sofrimento de perseguição por causa da sua fé. De qual outra maneira eles experimentaram sofrimento por causa da fé? Além de serem insultados e maltratados, diz que eles se tornaram coparticipantes com outros que foram tratados assim. E assim mostraram compaixão para os encarcerados, pessoas que sofriam justamente por causa da sua fé em Cristo. Agora, uma pergunta importante. Qual perspectiva possibilita essa perseverança? E a resposta a essa pergunta já prepara o caminho para entender uma boa parte do argumento do capítulo 11, que vamos começar, se Deus permitir, na próxima aula. Mas aqui no versículo 34, ele fala, eles sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. No versículo 35, ele fala de grande recompensa. E no versículo 36, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Então, recompensa, patrimônio, promessa, várias maneiras de falar de uma perspectiva olhando para o galardão, a recompensa futura que teria em Cristo Jesus. E isso nos leva a uma outra pergunta importante: quais são os dois destinos possíveis? Ele descreve aqui a salvação eterna, quando ele fala de
patrimônio superior e durável, de grande recompensa, de uma promessa e ainda de viver pela fé. Um destino, a salvação eterna na presença do Senhor. O outro, a perdição. Como ele diz no versículo 38, a alma do Senhor não se agrada daquele que vive no pecado e retrocede, e diz que nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição. Não existe essa possibilidade do destino da perdição. A vida eterna ou a perdição, os dois destinos possíveis. E uma vez que reconhecemos dois destinos, a próxima pergunta, o que faz a distinção entre esses dois destinos? E aqui a linguagem é uma questão de perseverar ou de desistir. Quando ele fala de perseverar, de alcançar, de viver e de preservar, ele fala sobre a salvação. Mas, por outro lado, de perder a confiança, de se retroceder, leva à perdição. E assim observamos que é importante nossa atitude e até nossa conduta em nosso serviço ao Senhor. De onde vem a citação do início do versículo 38? No versículo 38 ele diz, mas o justo viverá pela fé. Essa citação vem de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Algumas observações sobre a citação que ele faz aqui. O contexto de Abacuque foi uma série de perguntas que o profeta fez para Deus, começando com a pergunta, até quando? Até quando Deus permitiria a injustiça? Deus já responde a pergunta e diz, eu estou trazendo já alguém para castigar esse povo rebelde, falando sobre o povo de Judá sendo castigado pela Babilônia. Aí o profeta se assustou e falou, mas a Babilônia é pior do que nosso povo aqui, como que vai usar aquela nação? E Deus diz, eu vou também trazer castigo sobre a Babilônia, mas o justo viverá pela fé. Ele diz que esse castigo não ia demorar, mas o justo viverá pela fé. Outra observação é que essa citação de fé pode ter mais de um sentido. E aqui a dúvida fica entre a possibilidade que ele usa a fé para falar sobre a crença em Deus, ou algo um pouco mais profundo da fidelidade para com Deus, que parece se encaixar melhor no contexto aqui, de perseverança, de confiança nas promessas do Senhor. É possível que a referência aqui não seria exatamente a fé, mas a fidelidade e a fidelidade de Deus, que o justo vive porque Deus é justo, Deus é fiel. Dessas possibilidades, acredito que a segunda opção seria a mais provável, a fidelidade para com Deus, confiando em Deus e perseverando para receber a recompensa que Ele preparou para todos os fiéis. Então, Abacuque capítulo 2, versículo 4, é citado também em Romanos capítulo 1, versículo 17, onde Paulo fala sobre a mensagem revelada no Evangelho. E Gálatas capítulo 3, versículo 11, onde ele mostra que nós somos salvos pela fé em Cristo e não pelo sistema de lei do Antigo Testamento. Todo esse texto enfatizando a importância da nossa perseverança independente de lutas, de sofrimentos, de maltratos, de insultos, qualquer coisa que vem, que nós devemos perseverar em nosso serviço ao Senhor. Agora, para encerrar esse pequeno estudo do final de Hebreus 10, algumas observações e conclusões. Sofrimento do passado nos fortalece para enfrentar novas provações. Devemos sempre aproveitar as lições para nos preparar para outras coisas que podem acontecer ainda pela frente. Nós devemos participar dos sofrimentos dos servos de Deus, como os cristãos elogiados aqui pelo autor. E o que nos sustenta é a perspectiva eterna, de saber que estamos caminhando para uma recompensa de estar na presença de Deus. E nós que escolhemos esse destino, conforme nossas atitudes, a conduta de respeito e obediência para com Deus, ou a conduta de desistência ou até de rebeldia. Um caminho leva à vida, outro caminho leva à perdição. Nós que escolhemos.
vamos escolher bem, para estar com Deus eternamente na presença do nosso Senhor. Vamos agora às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 882. Complete a frase de Filipenses 4, versículo 4. Precisa preencher essa lacuna. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alternativas. A, orem. B, alegrem-se. C, vigiem. Ou D, creiam. A resposta certa, alternativa B, alegrem-se. Paulo escreveu essa carta da prisão e muito animou as pessoas naquela época, como também ele nos anima hoje no nosso serviço ao Senhor. Diz Filipenses 4, versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E a pergunta 883, verdadeiro ou falso? Paulo descreve o corpo ressurreto como um corpo natural, igual ao que temos agora. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Ainda temos mais 3 capítulos do livro de Hebreus para estudar nas próximas semanas e já temos visto muitas mensagens valiosas e ricas para nos ajudar nesse caminho para a eternidade. Para não desistir e sim perseverar até o fim para estar com Deus para sempre. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.